Segunda parte do consultório, bem-vindos. Vamos falar, como tinha anunciado há pouco, agora vamos concentrar as nossas atenções na especialidade de gastroenterologia. Já sabe, se tiver dúvidas ou questões no âmbito desta especialidade, continua a ligar 225 083 204. Pode habilitar-se então a ficar na nossa... Pode habilitar-se não, que fica na nossa lista de chamadas, fica de certeza. E depois pode habilitar-se a entrar em direto connosco e poder tirar aqui as suas dúvidas em direto com o Dr. Ricardo Veloso, a quem aproveito desde já para cumprimentar. Dr. Ricardo, que costuma vir aqui falar no âmbito desta especialidade, já não é novato aqui no consultório. Mais uma vez, obrigada por nos ajudar aqui a passar informação. Hoje vamos falar sobre uma bactéria que tem assim um nome engraçado, pylori, P-Y-lori, e com I no fim. Vamos tentar perceber o que é que então esta bactéria pode provocar no nosso organismo, não é verdade? Esta é uma bactéria que se aloja até com alguma frequência, não é? Não estamos a falar propriamente, podemos desconhecer o nome, mas que ela existe e que há uma percentagem grande de pessoas que a têm, é verdade. Exatamente, enorme, enorme. Isto é um tema que eu, já como gastroenterologista, ainda me fascina por várias coisas. Primeiro, pelo desconhecimento que ainda temos sobre algumas coisas desta bactéria, depois pela dificuldade, mesmo dentro dos médicos, em percebermos qual é a verdadeira função, entre aspas, em nível global desta bactéria, e depois na dificuldade que temos às vezes em tentar passar a mensagem desta bactéria, o que é que isto é, o que é que isto não é. Tem um nome esquisito, é verdade, chama-se Helicobacter pylori, e já ouvi de tudo desde... Eu abreviei. Sim, HP até é mais fácil, que assim toda a gente acha que é mais fácil, desde helicóptero pylori e até coisas mais esquisitas já ouvi falar, já ouvi chamar sim, esta bactéria. HP acho que é o mais fácil, assim toda a gente sabe dizer. Pronto, isto é realmente, e vai ver se falar com um grupo de 10 amigos, alguém vai dizer, eu já tive essa bactéria e já fiz tratamento ou qualquer coisa. Isto, como disse, é uma bactéria extraordinariamente frequente. Estamos a falar a nível mundial, cerca de 50% das pessoas no mundo estão infectadas. Mais nos países em desenvolvimento, menos nos países desenvolvidos, naturalmente. Para dar uma ideia, por exemplo, na África temos países com 80%, alguns países asiáticos também, os Estados Unidos já menos, por exemplo, 30%, Japão cerca de 20%. Infelizmente, Portugal... 60-70, não é? 60-70, infelizmente, num estudo até de 2016, temos 80% de pessoas infectadas com Helicobacter pylori. Muito, não é? É muita coisa. Mas vamos tentar explicar o quê, porque se calhar também estamos aqui a alarmar as pessoas. Exatamente. Vou tentar dar uma perspectiva histórica assim resumida desta bactéria. Isto não a conhecemos há um dia, nem há um mês, nem há um ano, nem há 10 anos. Ou seja, ela foi há 100 anos percebeu-se que havia umas bactérias no estômago, ninguém sabia muito bem o que é que era. Há 100 anos, pronto, havia ali qualquer coisa. Em 82, dois investigadores norte-americanos, salvo erro, descobrem que há uma bactéria que inicialmente nem se chamava Helicobacter pylori, chamava-se Campylobacter pyloridis, que ainda é mais difícil de dizer. Credo. E, então, também sofreu uma mutação do nome. Exatamente. E perceberam que havia ali alguma coisa, que havia uma bactéria que infectava muita gente e que provavelmente seria efetivamente responsável por algumas doenças do estômago e, como poderemos falar à frente, parece que nem só. Demorou algum tempo, foi investigado e em cerca de 94 descobrem que efetivamente há uma relação entre esta bactéria e as úlceras, seja as úlceras gástricas, sejam as úlceras duodenais, e... Causam muitas dores, não é? Podem causar dores, olha, às vezes nem causam sintomas, mas sim, alguns dos sintomas são dores, má digestão, podem provocar anemia por perda crónica de sangue e depois fica uma anemia por perda de ferro, podem provocar várias coisas, mas o grande problema, um dos maiores problemas e o que assusta a maioria das pessoas, é que também desde 94 o Helicobacter pylori é considerado um carcinogénio tipo 1. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta bactéria, nós não temos dúvidas que ela é um fator de risco para cancro do estômago. Isto não há dúvidas, desde 94. E dito isto, em 94 houve muita gente que achava que isto era fantasia. Médicos, muitos médicos achavam que isto era fantasia. E foi difícil conseguir convencer uma comunidade que estava predisposta a não acreditar quase que aquela bactéria existia, tentar explicar e tentar perceber qual era a importância a nível global. Nós, em termos de cancro gástrico, naturalmente que não é o único fator de risco. Ou seja, não é toda a gente. Senão já o teriam isolado e... Senão, Deus nos livre, 80% da população portuguesa vir a ter cancro do estômago. Claro, naturalmente que não. Mas nós sabemos que é um fator de risco, o fator de risco principal para cancro do estômago, responsável por ela só, cerca de 36% a 47% dos cancros do estômago. Ou seja, quase metade dos cancros do estômago são provocados por esta bactéria, quase em exclusividade. Quase, naturalmente,
nada em exclusividade no nosso organismo, tem sempre a componente genética, tem sempre outros fatores, mas o Helicobacter pylori é indubitavelmente um fator de risco primordial para o aparecimento do cancro gástrico. Então, e com esta percentagem, o que é que nós podemos fazer? Isso é uma grande pergunta e é uma coisa que que nos perguntam muitas vezes e que dizem, então, mas será que a minha família toda deve ser? Por exemplo, eu tenho um doente, imaginamos, eu tenho aqui esta bactéria, tenho sintomas, tratamos. Ok, e agora o resto da minha família, o que é que eu faço? E é uma pergunta difícil. Porque sendo uma bactéria pode transmitir-se, não é? Pode-se transmitir. Então, voltando um bocadinho mais atrás, ninguém sabe muito bem qual é o modo de transmissão desta bactéria, começa por aí. Pensa-se que é, por exemplo, como o vírus da hepatite A, aquela coisa que ninguém gosta de ouvir, que é fecal-oral, ou seja, é eliminada pelas fezes e depois é captada pelas outras pessoas, e por isso há uma agregação familiar, e por isso, especialmente nos países em vias de desenvolvimento ou em desenvolvimento, é mais na infância que as pessoas ganham a infecção. Em Portugal isso infelizmente ainda acontece. Pronto, tem a ver com o núcleo familiar ser numeroso, as condições de higiene ainda em alguns locais não serem tão boas como deviam ser, e há uma propagação dentro da própria família da bactéria. Bom, mas isto é uma forma de que nós nem sabemos nem temos a certeza se assim o é, que se transmite, e uma das coisas que eu costumo dizer é isto não é melhor preocupar. Outra preocupação é desde quando é que eu tenho esta bactéria? Ninguém sabe. Não fazemos a menor ideia. Não sabemos se há um mês, se há 10 anos, se há 20 anos, se há 50 anos. Portanto, a bactéria, uma vez lá, também não se transforma, não é, doutor? Não há uma evolução? Ela vai se perpetuando no nosso estômago. Aliás, esta bactéria é um caso ímpar de sucesso. Se pensar que temos... Para ela! Temos 50% da população mundial infectada cronicamente, ou seja, talvez a vida toda, por uma bactéria. É impressionante, não é? E nós sabemos que esta bactéria já tem dezenas de milhares de anos. Ela não pode ser eliminada? Ela pode ser eliminada, exatamente. Agora, se toda a gente a deve eliminar ou não, é que podemos também falar um bocadinho. E como é que se deve eliminar, também às vezes não é assim tão fácil de perceber e fácil de fazer. Pronto, ou seja, esta é uma bactéria que ela está especializada em viver dentro de nós. Isto é um caso que não acontece em mais outra bactéria nenhuma, porque ela consegue, na grande maioria das pessoas, até nem provocar nada. Ela vive dentro do nosso organismo. E não causa sintomas? Lá, não causa sintomas, não causa úlceras, não causa cancros, não causa nada. 60% a 70% das pessoas, grosso modo, passam a vida toda... Dentro das más é a boa notícia. Dentro das más é a boa notícia. Claro que, na grande maioria das pessoas, o que nós vemos é que ela dá sintomas, que nós costumamos dizer por dispepsia. O que é isto? Aquela sensação de infartamento, as dores de estômago, fazer mal a digestão. Pronto, apesar de ser um bocadinho mais complexo, o que eu costumo dizer é que isto é uma peça de um puzzle complexo, ou seja, a bactéria entra aqui, mas há outras peças, mas o tratamento muitas vezes consegue-nos melhorar os sintomas a longo prazo. Depois temos as pessoas com úlceras, essas não há dúvida, as úlceras, 90% das duodenais, 60% das úlceras gástricas são provocadas por esta bactéria, por isso aí temos que as tratar sem dúvida absolutamente nenhuma. Eu não sabia, era que a úlcera podia não dar sintomas, eu achava que era algo que... Aliás, por exemplo, do cancro gástrico, voltando também um bocadinho atrás, temos um cancro que até à década de 70, 1970, era o cancro mais frequente no mundo. Certo. E a partir daí começou a diminuir. E diminuiu drasticamente por dois motivos. Primeiro, porque deixámos de salgar a comida, ok? Que era um fator de risco primordial, é o sal. E depois porque começamos a perceber o que era isto do Helicobacter e começamos a erradicar em alguns países em larga escala, como por exemplo no Japão, em que há um programa de rastreio, em muitos sítios que eles eliminam a toda a gente o Helicobacter. E viram que o cancro gástrico deles começou a descer. Em Portugal, não é para assustar, mas é algo que é frequentemente negligenciado, nós temos a incidência mais alta da Europa e das mais altas do mundo de cancro gástrico, especialmente no Norte e no Nordeste. Por isso, isto é algo que nós temos que pensar. É algo que nós temos que pensar melhor nesta bactéria. Não quer dizer que agora vamos pegar em toda a gente e tratá-la, mas temos que pelo menos selecionar as populações de alto risco e tratar essas pessoas. E isto às vezes não é fácil. Quem são essas pessoas? Isto às vezes não é fácil, exatamente. Populações e fatores de risco. Nós temos um grupo de pessoas em que nós sabemos que é praticamente obrigatório tratar esta doença. Não é? Novamente, as pessoas que têm úlceras, as pessoas que tiveram um cancro gástrico precoce, que é um tipo de cancro gástrico, pronto, tratamos a bactéria porque sabemos que isso melhora as probabilidades de não voltar a ter cancro. Pessoas que têm um cancro específico, que é um linfoma específico, que é o maltoma, e depois vêm aquelas que são um bocadinho mais controversas, entre as quais a erradicação nas pessoas de alto risco. E, também um bocadinho atrás, nas pessoas que têm cancro gástrico na família, tem um aumento de 1,5 a 3 vezes o risco delas próprias terem cancro. Por isso, se essa pessoa tem Helicobacter, essa pessoa tem que a tratar. Não quer dizer que elimina a totalidade de ter cancro, mas pelo menos reduz-lhe drasticamente a probabilidade de o ter. Eu nisto tenho uma perspectiva um pouco... E não é só isso, é que assim não passa à família, não é? E também.
A reinfecção é caráter de possível. responsabilidade Sim, também. exatamente. A reinfecção, ou seja, ter a bactéria novamente é possível. Era isso que eu lhe ia perguntar. Depois de erradicar, se ela volta. É raro. Pode voltar. É raro. Mais de 90% das pessoas ficam o resto da vida sem Sim. ter uma reinfecção. Há uma taxa de cerca de 2% ao ano de pessoas que não sabemos se tinham sido eliminadas totalmente e se houve um recrudescimento ou se foram reinfectadas, mas em todo caso é uma porcentagem baixa. Se temos a grande maioria das pessoas fica sem a bactéria para o resto da vida e até porque o tratamento não é assim tão agradável, é uma das coisas que as pessoas insistem um bocadito. Pronto, mas dizendo só isto, eu acho que em Portugal nós temos um problema de saúde pública que tem vindo a ser um bocadinho negligenciado. E nós temos que pensar na saúde, o que é bom para a nossa população e não o que é bom para os cofres do Estado ou para o que quer que seja. Nós temos que pensar seriamente se não devemos ter um programa de rastreio também do cancro gástrico. Porque é um cancro que é bastante frequente, é altamente mortífero. Mais de 50% das pessoas são diagnosticadas muito tarde, e nós não temos hipótese de as curar. Por isso, não sei se... Pode ser silencioso? Super silencioso. Aliás, o cancro gástrico, na grande maioria das pessoas, só dá sintomas em estados muito avançados. E os sintomas são altamente inespecíficos. Dor abdominal, persistente, um bocadinho de perda de peso. Às vezes Era isso que eu lhe ia perguntar. Assim, sintomas sem ser as úlceras e coisas que as pessoas possam, de facto, sentir que... Exato, mas podem mesmo... ser sinais de alerta. Exatamente, mas mesmo isso, se eu disser quais são, as pessoas ficam em pânico, porque tu dizes, eu tenho um cancro do estômago. E não, a grande maioria dos sintomas do cancro do estômago são o que nós chamamos inespecíficos. O que é que se quer dizer? Não apontam diretamente para ser aquilo. Mas pronto, esses são os dois mais frequentes, que é a dor de estômago persistente e a perda de peso. Mas depois temos outros, como a anemia, a dificuldade em fazer digestões. Perda de peso, doutor? Porque o estômago não está na sua função de absorver os nossos nutrientes? Ou... Também, mas não só. Qualquer tumor de qualquer parte do corpo, dois dos sintomas mais frequentes em estados avançados são o cansaço e a perda de peso. Isto tem a ver especialmente porque os tumores têm uma taxa metabólica muito elevada. O que é que isto quer dizer? As células... Estão-se ali a alimentar. Exatamente. As células do cancro reproduzem-se e alimentam-se muito mais rapidamente que as células normais. Exatamente. Ou seja, é o que nós chamamos de um estado catabólico. O que é que isto quer dizer? Mesmo que a gente consiga ingerir, a partir de certa altura não conseguimos compensar a taxa de metabolismo das células do cancro. Okay? Por isso, é um dos sintomas frequentes, mas muito tardio, porque já é numa fase em que o cancro, a neoplasia, já está numa fase bastante avançada. E depois vêm outros que são altamente inespecíficos, pessoas com anemia, pessoas que têm dificuldade em fazer as digestões, e muitos outros sintomas, mas são tardios, são sintomas que podem qualquer pessoa pode ter, o cansaço, pode ser um episódio, perda de peso, por isso é muito complicado ver isso. Naturalmente que, especialmente pessoas acima dos 50 anos, devem ter um bocadito mais de preocupação neste sentido. Portanto, especialmente a partir dessa idade. Não quer dizer que até aos 50 que ninguém vá ao médico. Exatamente, nem pensar. Isto é uma idade boa para começar a pensar. Se tem sintomas, tem mesmo que ver o que é que se passa. As pessoas, por exemplo, também com cancro do estômago na família têm que ter um bocadinho de um limiar mais baixo para ter a certeza se não tem que fazer algum exame. Eu tenho um caso paradigmático, foi até uma doente minha que até vive no estrangeiro, vive em Inglaterra, que tinha uma história familiar em primeiro grau de cancro gástrico e realmente nas pessoas sem história familiar há a hipótese primeiro de testar o Helicobacter por um teste de sopro, por exemplo, há um teste de sopro respiratório que dá para ver se só diz sim, Helicobacter, não Helicobacter, mas que pode-se fazer, tanto positivo, trata-se. A questão é que as pessoas com cancro gástrico na família têm uma probabilidade muito mais elevada do que as outras pessoas terem cancro. Logo, são pessoas que devem fazer uma endoscopia. Ela foi inicialmente tratada em Inglaterra, que é um sítio de referência, e eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e trabalha-se super bem, mas depois foi o que eu lhe disse, não vale a pena, queria evitar a endoscopia, disse não vale a pena, e infelizmente tinha realmente um tumor, mas felizmente apanhámos-lo mesmo no início. E foi mesmo no início, correu tudo bem, e agora está a fazer os tratamentos em Inglaterra e está tudo bem. Ou seja, informe-se com o médico, não pressuponha que são coisas normais só porque a pessoa do lado também diz isso também me acontece, vou ali, compro um Reni na farmácia e está tudo bem. Informe-se primeiro, fale primeiro com o médico de família. Aliás, essas automedicações, eu muitas vezes alerto aqui porque são uma forma de escamotear e de esconder os sintomas. E muitas vezes já são doenças que não dão muitos sintomas. Os sintomas que dão, nós vamos ali tentar pôr como se fosse um penso rápido, não é? Okay. Podemos estar a prejudicar gravemente o diagnóstico, a primeira ida à especialidade e, portanto... Completamente. Nós temos, infelizmente, entre aspas, temos
É bom numas situações, é mau noutras, mas, por exemplo, aqueles medicamentos, todos vulgarmente denominados protetores gástricos, omeprazol, já veio aqui falar sobre isso. Já falámos sobre isso, e eles são de venda livre. A grande maioria deles agora são de venda livre. O que, em algumas situações, não tem mal absolutamente nenhum, mas noutras pessoas não é bem assim, não é? E mesmo os tumores podem melhorar dos sintomas com os protetores gástricos. Não desaparecem com os protetores gástricos, mas os sintomas podem melhorá-los e isso pode podemos perder tempo útil, digamos assim, para conseguir tratar essas pessoas adequadamente. Mas, agora, falou-me dos 50 anos, falou-me de algumas situações que podem ser situações de risco. Claro. Quais são atualmente os exames, então, para além desse do sopro, que permitem que o diagnóstico seja assim muito fácil e limpinho? Muito fácil. Temos dois fáceis, digamos assim, acessíveis, apesar de não comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, por isso, por exemplo, os médicos de família não têm acesso, que é o teste respiratório. Uma coisa muito simples. É como superar ao balão da polícia, é o que eu digo. Sobra-se uma vez, bebe-se uma laranjada, que entre aspas... Portanto, não é uma endoscopia, não é? Exatamente. Há o antigénio fecal também, tem que fazer uma colheita de fezes, mas também é um método não invasivo simples. E depois temos a endoscopia com a colheita de biópsias, que apesar de tudo, em Portugal, acaba por ser uma das que tem acesso mais fácil. Nós não temos propriamente ainda em Portugal como é que se deve fazer para as pessoas. Ou seja, não temos ainda guidelines, diretrizes que nos digam esta pessoa faz-se assim, 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 assim. Eu tenho a minha opinião, que é naturalmente controversa. Acho que em Portugal, desde que seja uma pessoa em idade adulta, pela incidência que nós temos de cancro gástrico, eu acho que as pessoas com sintomas primeiro devem fazer uma endoscopia. Até porque a endoscopia se faz com sedação agora com relativa facilidade. Sim. E pelo menos é uma maneira, porque saber se tem ou não tem Helicobacter não nos dá outras informações sobre o estômago. E uma pessoa não acorda com cancro um dia. Ou seja, uma célula, entre ser uma célula normal e ser um cancro, são pelo menos 7 a 10 anos. E às vezes nós perdemos este espaço em que podemos ter feito alguma coisa e só estamos a ver, tem Helicobacter, não tem, tratamos, mas esquecemos de todo o resto que pode passar pelo estômago. Mas se por exemplo, esse teste do sopro der positivo e iniciar-se o tratamento... Sim, e depois... Não quer dizer que já não esteja lá o tumor, é isso que me está a querer dizer? Não quer dizer. De todo. Muito de bem. todo. Isso não nos diz de informação absolutamente nenhuma. Só nos diz... Ou seja, por isso é que o doutor aí acha que é melhor jogar pelo seguro. Eu acho que nós temos uma população de um risco de tal forma elevado que é complicado não oferecermos às pessoas a melhor hipótese possível e o melhor diagnóstico possível. Eu sei que isto em termos de saúde pública monetária é complicado explicar isso às instâncias mais superiores, mas acho que nós temos que pensar na saúde individual e global do país e não nos podemos preocupar tanto com esse tipo de fé-diversos que são outras pessoas que têm que se preocupar com isso. Ou seja, a minha ideia é primeiro ter a certeza que está tudo bem, tratar. Se está tudo bem, tratamos a bactéria, então aí sim escolhemos um teste não invasivo. Não repetimos a endoscopia só para ver se tratamos a bactéria. Isso tem que pensar. Isso já não é preciso. Já não se justifica na grande maioria dos casos. Claro. Por isso, aí sim, teste respiratório, antigénio fecal. Há também os testes do soro, também há testes sanguíneos que se podem fazer. Em todo caso, esses estão a cair um bocadinho em desuso porque... Como é que é de explicar? Só nos dizem se a pessoa teve ou não contacto com a bactéria. Por vezes demora muito tempo até perdermos esses anticorpos, por isso pode dar um falso positivo. Por isso em Portugal são pouco utilizados e cada vez vão ser menos utilizados, até porque temos testes melhores à nossa disposição em que o preço é equiparável. Já não faz sentido. Sim, acho que não, sinceramente. Dando positivo no caso de ter então a bactéria. Essa é uma coisa importante. Passamos a que tipo de tratamentos? Não havendo guidelines, na sua opinião, o que é que se faz? Exatamente. E isto é uma coisa que, infelizmente, ainda há pessoas que vão a mais do que o médico, e é natural, e acho normal que as pessoas peçam segundas opiniões, o que eu digo sempre, quem não deve não tem, vai pedir as segundas, terceiras, quartas opiniões, só depois dá muita confusão. Porque ainda não há uma uniformização, e há muita gente que esta bactéria, mesmo médicos gastroenterologistas, desmerecem um bocadinho, dizem, isto não faz nada. Porquê? Porque, efetivamente, a percentagem de pessoas que vão ter um problema grave é baixa. Isso é verdade. Só que eu não sei qual é essa pessoa. Eu costumo dizer isto às pessoas, eu não sei se é a pessoa que está à minha frente, se é a que vem a seguir, se é daqui a 10 ou 20 doentes. Eu não sei. Por isso, não sabendo, porquê não tratar uma bactéria que nós sabemos que é o fator de risco para cancro? Por isso, não se testa para não tratar. Então mais vale não fazer nada. E isto vem em vários livros de texto e tudo mais. Sim. Se o objetivo é não tratar, então não vale a pena saber se ela está lá ou não. Por isso, tendo a bactéria, tendo o Helicobacter pylori, é para tratar. O tratamento, infelizmente, é que não é pera doce. Efetivamente não é.
Isto tem a ver... Isto pode o Dr. Ricardo dizer isto, o Dr. Ricardo normalmente é assim muito prático, porque não deve ser mesmo muito agradável. Então diga lá, Dr. porque Ricardo. Infelizmente lá está, esta bactéria é um caso de sucesso. Ela já está cá há muito tempo e ela já sabe fintar-nos muito bem. Ela existe no reino animal, noutros animais? Existe também no reino animal, por exemplo, já foi isolada em gatos também, em alguns primatas, mas pensa-se que o grande reservatório é o reservatório humano e o resto dos reservatórios serão residuais. Pronto, o tratamento é à base de antibióticos, não há volta a dar. Não há volta a dar. E nunca pode ser só um antibióticozinho. É verdade, mas não é um antibióticozinho. Vamos lá. Tem que ser um mínimo. Sabia que tínhamos aqui um... E há vários tratamentos. Nós temos o tratamento clássico, que é com 2 antibióticos mais um protetor gástrico, e depois temos os outros, o sequencial, o híbrido, o concomitante e agora o quádruplo baseado no bismuto. Isto envolve sempre pelo menos 2 antibióticos e um protetor gástrico. Idealmente tem que envolver 3 antibióticos e um protetor gástrico, durante um período nunca inferior a 10 dias, idealmente 14 dias. E é assim, não há... Como é que eu ia te explicar? Mas tem efeitos secundários tem potenciais. fortes? Qualquer medicamento pode ter efeitos laterais. É mesmo Claro. assim. Alguns antibióticos têm mais efeitos laterais do que outros. O que são, regra geral, transitórios. Por exemplo, nós há um dos medicamentos que costumamos utilizar mais frequentemente, que é o metronidazol, flágil, que infelizmente dá não é em quase toda a gente, mas numa grande porcentagem de pessoas, pelo menos 30 a 40 pessoas, dá sintomas chatos. Dá náuseas, dá enjoos, há pessoas que podem vomitar, há pessoas que sentem um sabor metálico na boca, parestesias, são os formigueiros nas mãos e nos pés. Só que o que eu costumo dizer é, olha, são 14 dias de seca. Aguente e depois isto traz benefícios futuros. Só pronto, claro que há pessoas com mais suscetibilidade, pessoas com menos suscetibilidade. Pronto, há um tratamento novo, que é um medicamento novo que temos no mercado, que é excelente, só que são 120 comprimidos para tomar em 10 dias. E as pessoas, quando veem aquilo, assustam-se e dizem, quanto? Vai-me matar. Nenhum gastroenterologista quer matar os doentes, garanto. E é assim o tratamento. Nós temos que ser agressivos para sermos eficazes à primeira, porque se não somos eficazes à primeira, o que é que acontece? A bactéria ganha resistências. Ganha resistências, a segunda vez já vai ser mais complicada. A terceira, então, nem se fala, e a quarta, às vezes nós temos que dizer Estamos aqui a falar de uma bactéria com muito mau feitio, vamos muito dizer mau assim. Feitio, muito bem adaptada ao seu onde está, habitat. muito bem adaptada aos nossos antibióticos. Por exemplo, só para dar uma ideia, em Portugal, 2 dos antibióticos mais utilizados, 3 dos antibióticos mais utilizados, pelo menos 30 a 40% das bactérias já são resistentes. Ou seja, vale a pena estar ali com histórias, porque a bactéria não vai. Por isso o esquema clássico, que era aquele que muita gente há de ver e que ainda alguns médicos de família ainda prescrevem, nem vale a pena. Porque a probabilidade de não funcionar é de tal forma alta que nem vale a pena usarmos aquilo. Só vamos estar a prejudicar a tratamentos futuros, ok? Depois é um bocadinho complicado, porque depois, mesmo dentro da classe médica, há um bocadinho de desconhecimento de como se deve fazer estes tratamentos. Eu acho que os primeiros tratamentos, naturalmente, devem ser, na grande maioria dos casos, pelos médicos de família, mas a partir do primeiro tratamento falhado, sinceramente, acho que como isto é um tema em grande evolução e até em evolução grande nos últimos anos, que naturalmente o médico de família não tem a oportunidade de estar atualizado, acho que a partir do segundo tratamento, se calhar é a melhor ideia, não é má ideia, contactar um gastroenterologista para ver qual é o tratamento seguinte. E uma coisa, um repto que eu lanço a todas as pessoas que o têm, guardem os tratamentos que fazem. Guardem, porque as pessoas dizem, não faço a menor ideia quais foram, já não me lembro. Então guardem. Quando fazem o tratamento, apontem num papel, porque é muito importante, porque nós não devemos nunca repetir o tratamento que foi feito. Nunca devemos repetir um tratamento, devemos sempre usar outro tratamento, porque temos que pressupor que a bactéria é resistente àquela. E nós às vezes ficamos maniatados porque não sabemos o que é que podemos dar às pessoas. Não sabem qual é o ponto de partida, se estão no zero, se estão no... Mas é o que eu digo, o tratamento é uma seca, Tem efeitos laterais possíveis? Tem, é verdade. Mas não é o fim do mundo. São 10 a 14 dias, na grande maioria dos casos. É para um benefício grande. Podemos estar a evitar um cancro. Isto é um bocadinho drástico dizer desta forma, mas é verdade. Mas não prejudicamos e pelo menos de certeza que damos algum benefício às pessoas se conseguirmos tratar-lhe dessa bactéria. Agora, ainda antes de ir para intervalo, e muito curta a sua resposta a pedir, há bocado falávamos dos animais e ocorreu-me que se nós convivermos com cães e gatos em casa, podemos passar a bactéria e eles a nós? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso ainda não se estudou? Não se estudou, até porque lá está. Mas é natural que passe. É natural que sim. Apesar de ser muito... os casos que nós temos nos felinos e nos primatas são esporádicos, não são os vistos. Não é como nós. Não. Eles gostam mais de nós. Muito mais de nós. Há uma associação familiar, ou seja, mais entre os humanos, e por isso é que quando uma pessoa tem, aliás, isso é muito frequente, dizem, a minha mãe também já teve essa bactéria e também já a tratou. Porque provavelmente o reservatório é humano e a transmissão é entre humanos, na grande maioria dos casos, sem dúvida absolutamente nenhuma. Muito bem, Dr. Ricardo, nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, se quiser tirar as suas dúvidas ou colocar as suas questões
no âmbito da especialidade de gastroenterologia, já sabe, 225-083-204. Nós vamos dar resposta às questões já a seguir a um breve intervalo na terceira parte. Até já!